Artista plástica, descubra o que fazer com as críticas que fazem com você. Olha, existem críticas positivas e outras nem tanto, né? Eu, quando comecei, fui alvo de críticas do meu mestre, Urian, lá no meu começo, lá no início. Estava começando uma temática muito incipiente. Eu tive essa, vamos dizer assim, essa grande sorte de ter um mestre como o Urian, que me ensinou a buscar dentro de mim, de uma maneira bastante intuitiva, tá? Ele não ficava dizendo isso que eu falo para vocês o tempo todo, mas eu acho que é importante falar. E eu buscava dentro de mim o que me mobilizava, né? Que era onde estava a fonte da minha linguagem, né? E eu arriscava. E é claro que eu errava. E eu mostrava para o meu mestre, meu professor, Urian, né? Bem no meu começo. Eu tenho aqui 2 exemplos de coisas que eu fiz naquele tempo, coisas que eu considero bem ruins, né, bem ruins. Olha aqui, ó, eu acho ruins, assim, eu acho que são boas para a gente poder fazer uma análise, né. Aqui até tem coisas que são bonitas, esse azul, formalmente falando, né, o azul, os campos de cor são bem interessantes. A temática de bar, aquele garçom lá atrás com um monte de chopes, cervejas, eu estava nessa temática, eu estava nesse universo, eu achava que isso tinha a ver comigo. Tinha mesmo, tinha mesmo. Mas aqui eu botei um cara sentado, encostado, eu não sabia bem um trabalho que eu queria botar bem esse gestual expressivo para fora, mas ao mesmo tempo ficava muito sujo, muito poluído, muito ruim. E eu, hoje em dia, olhando isso aí, eu percebo claramente o motivo do Urian não ter demonstrado gostar tanto, né? Ele entendeu e falou para mim: vamos fazer mais, né? Isso aqui é de 1987, dá para ver aqui, inclusive minha assinatura aqui do lado. Esse aqui é um outro que eu fiz também, já no momento, no mesma época, foi a mesma sequência, então novembro de 87. Logo quando eu conheci o Urian, eu pintei rapidamente com giz de cera isso daí, e eu me recordo perfeitamente de eu pintando e eu querendo trabalhar a ideia do povo da rua. Olha como é interessante. O povo da rua me interessava. Os notívagos dos bares que buscavam algum alento no álcool me interessava. E eu estava buscando essa solução visual. O Uriano não achou interessante. Ele gostou do que daí? Do fundo. Essas manchas azuis, verdes claras, verdes escuras, azuis escuras, sobre rajadas amarelas em degradê com vermelho, laranja. Ele falou: isso aqui é interessante. E só. E vamos produzir mais. Ponto. Foi isso. É uma crítica isso. Como eu disse, desculpa, uma crítica positiva, construtiva, do meu mestre, no meu começo, e eu fui para frente. Tá? Existem críticas negativas, como, por exemplo, do Monteiro Lobato, Planeta Malfatti. Né? O Monteiro Lobato, ele, devido a um problema grave dele, uma questão dele, realmente, ele criticou Anitta Malfatti de uma forma violenta, violentíssima. Ele realmente criticou, poderia dizer até, por que não, com ódio. E eu vou mostrar para vocês essa crítica, que é uma crítica destrutiva. Não vou ler ela toda, porque eu acho que talvez fique muito longo. Mas eu vou ler rápido e vou tentar ser o mais sintético, né? E sublinhar algumas coisas, para vocês verem o que é uma crítica violenta. Isso aqui é a crítica do Lobato. Sim, o Monteiro Lobato, aquele do sítio do Pica-Pau Amarelo, ele mesmo. Para quem tem alguma dúvida se é ele mesmo.
Então ele fala aqui: há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem, né? Que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura. Já começou errado aqui, arte pura. Né? Guardados os eternos ritmos. Aí ele fala, ele faz vários arabescos aqui. Quem trilha esta senda da arte pura, que ele chama, veem as coisas, né? Aí ele dá exemplo de alguns artistas aqui. Né? Rodin, Zuloaga, de Ré, Praxíteles, Rafael. Se tem apenas talento, vai só engrossar. Player, ele faz uma injeção de linguiça. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza, interpretam à luz das teorias efêmeras, sugestões estrábicas de escolas rebeldes, surgidas as escolas, né? Surgidas como furúnculos da cultura excessiva, produtos do cansaço, do sadismo. Ele demonstra toda a perversão que habita ele, esse texto. Né? Estrelas cadentes brilham um instante na luz do escândalo. Né? Embora se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica, ou seja, monstruosa. Né? Fala de deforma. Né? Nasceu com a paranoia e a mistificação. Inclusive, foi como ficou batizado esse texto, que não é um texto de fato com esse título. O título é A Propósito da Exposição Malfatti, que é na exposição da Anita Malfatti. E aí ele vai criticando, ele vai amplificando, coloca que isso é arte de manicômios, como está aqui, coloca que é arte fruto de estranhas psicoses, ele critica de uma forma grotesca o futurismo, cubismo, impressionismo, tutti quanti, são ramos da arte caricatural, ou seja, são caricaturas de arte. Né? Ele fala que a Anita Malfatti queria épater le bourgeois, ou seja, chocar o burguês, queria aparecer, basicamente isso. Ele critica a Malfatti, ela colocou um trabalho de um professor dele junto. Professor, não sei se ela comprou, se ela ganhou, se, enfim. Ele chama o senhor Bollinson e coloca o Bollinson como sendo uma pessoa ridícula, enfim. Ele trata tudo da exposição de uma maneira grotesca e grosseira. É uma crítica odiosa. Ele não analisa nada. Ele fala mal. Ele compara o Bollinson a cavalgaduras. Porque ele diz assim: ou Leonardo a Rodin, Velázquez a Sorolla, Rembrandt a Whistler são cavalgaduras, por causa dessa exposição, ou é o contrário. Na verdade, ele está querendo defender o contrário. E aí ele ainda é misógino. Não fosse a profunda simpatia que nos inspira o belo talento da senhora Malfatti. Isso é uma grosseria assim detestável. Né? Os homens têm o veso de não tomar a sério as mulheres artistas. Esta é a razão de as cumularem de amabilidade sempre que elas pedem opinião. Tal cavalheirismo é falso. Ele se sentiu agredido porque uma mulher incrível como a Anita Malfatti abriu o modernismo no Brasil. Essa é a verdade. E ele não tinha absolutamente nada a acrescentar à cultura brasileira que não fosse, obviamente, pela literatura no Sítio do Capão Amarelo. E estamos combinados. Fica por aí. Então, veja como é importante a gente ter noção sobre essa questão que eu me refiro, a questão da crítica. É muito importante a gente saber aonde a gente está pisando, com quem a gente está trabalhando. É importante ouvir? É importante ouvir os comentários. Inclusive, quando tem muita gente falando da mesma coisa, é uma fumaça, sinal que tem fogo. Né? Agora, uma crítica como essa do Monteiro Lobato é abusiva, é negativa, é desnecessária. E muitas vezes eu quero alertar e deixar bem claro, essa crítica vem de quem mora com você, te derrubando, não por maldade, mas por ignorância. Tem muita ignorância. Tem muita ignorância. Então, vamos tentar ter um certo equilíbrio com relação a esse tipo de coisa. As críticas são boas de serem ouvidas? Se forem positivas, são. Como avaliar isso? Difícil, mas esteja preparada para alguém vir e falar absurdos. A Anita Malfatti ouviu isso. Agora, muita gente
por exemplo, me falava assim: "Ah, quando olhava meus pastéis, né, meus desenhos de pastel, minha partitura de desenho, muita gente me elogiava. "Nossa, adorei seu pastel. Nossa, seu pastel isso, seu pastel quero comprar pastel, seu desenho é lindo". Aí eu mostrava minhas pinturas, silêncio. Eu notava isso. Eu ficava assim: "Por que não gostam da minha pintura?". Você não tem, obviamente, que fazer nada para ninguém gostar, mas você deve prestar atenção no que está acontecendo, no todo, né. É importante a gente entender que há comentários que são positivos e que a gente pode entender numa exposição, a importância da exposição, por exemplo, é essa, né. Você vai na exposição, você ouve os comentários, você ouve pessoas, pode surgir um crítico ignorante, como o Monteiro Lobato, pode surgir quem então te elogie gratuitamente. É importante você ter uma noção de como é que é essa crítica para você, né. Quando é uma crítica que te estimula, mesmo que não fale bem, como é o caso do meu mestre William, ele não gostou do trabalho, mas ele falou: "Vamos ver mais trabalhos, vamos analisar o conjunto". Isso é uma crítica, isso é uma análise estética, né, não é uma análise apenas pelo gostar ou não gostar ou pela incompetência, no caso do Monteiro Lobato, que era um pintor acadêmico de terceira categoria. Ouça os comentários com parcimônia, preserve-se. É muito importante se preservar. Isso que eu estou falando aqui, ó, descubra o que fazer com as críticas que fazem, eh, com as críticas que fazem com você, ou de você, né. Tem que ter atenção, tem que saber o que fazer, porque nem sempre vai vir coisa boa, mas cabe a gente saber lidar com isso.